Que quarta-feira gostosa para falar de um assunto aí que muitas pessoas não têm conhecimento, né? A gravidez, que durante a gravidez uma mãe pode sim perder um dos gêmeos, né? E o outro bebê continuar se desenvolvendo, inclusive sem que a mãe saiba que se tratava de uma gestação gemelar, né? A gente veio comentando, inclusive, já sobre esse assunto em alguns dos temas que nós passamos aqui nas últimas semanas, né, Maurício? Mas agora sim, especificamente, contando como que eu posso saber se eu sou o gêmeo sobrevivente, por exemplo. Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes da Teia e amigos das mídias sociais. Que bom ter vocês aqui. Vamos lá. Então, assim, primeiro a gente precisaria definir, relembrar, né, para algumas pessoas, e algumas pessoas podem não saber, os tipos de gêmeos, né, Carlinha? Então, assim, tem o gêmeo univitelino, onde os embriões são desenvolvidos dentro de uma mesma placenta, então vai formar aqueles gêmeos idênticos, perfeito? Aqueles gêmeos iguaizinhos, tal. Esse só é possível quem tem história genética realmente, né? Quem tem história de gêmeos idênticos na família pode vir a ter gêmeos idênticos. Agora, existe outro tipo de gravidez gemelar que é a bivitelina, onde cada embrião é desenvolvido dentro da sua própria placenta. Então, a gente pode ter 2 ou até mais placentas dentro do ventre materno, né? Ou seja, o espermatozoide fecundou cada um mais de um óvulo, né? Então, individualmente, né? Cada espermatozoide fecunda o seu óvulo. Você pode ter 2 óvulos ali e 2 gravidezes gestacionais, 2 placentas na mesma gestação. Esse é chamado de bivitelino. Esse não são gêmeos idênticos, cara. Você pode ter o casalzinho, você pode ter 2 meninas, você pode ter 2 meninos, tal. E desde 1945, autores vêm estudando isso. Em particular, hoje, 4 mulheres se dedicam há alguns anos ao estudo disso, que é a Josie Cromer, a Althea Heiton. Josie é francesa, Althea Heiton é inglesa, Graziele Freni é italiana. São as 3 hoje que mais atuam sobre isso. Mas isso é estudado desde 1945. O que acontece? Por algum motivo, uma das placentas, um dos sacos, não se prende e ele vai embora. Tá? Então, mas houve a vida, houve a fecundação, né? Porque a vida é dada quando o espermatozoide já entra no óvulo, então isso já é vida. Então, por algum motivo, um desses não consegue implantar, fazer o processo chamado de nidação no útero, que é colar na parede interna do útero, ou ele cola, mas cola por pouco tempo e ele vai embora. Então, nós temos um aborto de uma das placentas, de um dos saquinhos, que ainda não é placenta, é um saquinho, né, vitelino. Então, ali, eles soltam e vão embora. Um vai embora e um sobrevive. Sim. Um fica, continua a gestação e vai seguir a vida e vai nascer e tal. O que acontece é que esses autores que estudam isso, desde 1945, falam que não é tão simples essa perda, Carla. E agora nós chegamos na sua pergunta. Então, assim, não é tão simples. Para a pessoa que sobrevive, para o gêmeo que sobrevive, pode trazer algumas consequências, tá? Então, você que está me ouvindo aí, como é que você reconhece? Mas aí, reconhecer só sinais também não é sinônimo de certeza. Sim. Então, eu vou te explicar como é que você pode ter certeza de uma situação tão delicada, né? Como é que a gente vai saber se eu sou um gêmeo, se eu perdi um irmão ou uma irmã lá na gestação? Por exemplo, Maurício aqui está com 50 anos. Como é que eu vou saber disso há 50 anos atrás? Mas sim, tem jeito. Então, vamos lá. Os primeiros sinais: melancolia. Pessoas, então vamos numerando aqui na mão, né? Melancolia, Carla, é um sinal forte. Pessoas melancólicas, que oscilam muito. Uma hora tá feliz, né? Outra hora é melancólico. Tá sempre mais por melancólico do que para alegria. Isso é um sinal pode ser um sinal de gemelar, que você é um gemelar. Outra coisa, medo de escuro. Quando você era criança, você tinha muito medo de escuro. Então, isso já é outro sinal de gemelar. Amigos imaginários na infância. Lembra? Tem pessoas que conversam, né? Sim, a mãe fala assim, nossa, ela tinha um amiguinho mesmo, ela conversava com um amiguinho direto. Então, esses amigos imaginários é outro sinal de que você pode ser um gêmeo sobrevivente. Inadequação ao mundo. Então, sabe aquela pessoa que acha que ela não se encaixa?
Tá todo mundo contra ela, ninguém aceita ela, teoria da conspiração. Nossa, parece que esse grupo aqui parece que não me quer, essa escola não me quer, esse grupo de amigos não me aceita. É uma pessoa que invariavelmente não se sente aceita, tá? Outro sinal, a obesidade, o aumento de peso, seja infantil, ou mesmo se você passou uma vida inteira na infância magro ou magra, mas depois você engorda, é mais um quinto sinal de que você é um gêmeo sobrevivente. Outro sinal, você normalmente costuma comprar o sexto sinal, você costuma comprar coisas duplicadas. Então, eu quero um chocolate, você vai lá e você compra 2. Você quer uma blusinha, você está precisando de uma blusinha, você vai lá, enquanto você não sai com 2, você não sai tranquila. Sim. Você sempre faz as coisas duplicadas. Esse é um sexto sinal. Mas isso é de forma inconsciente, realmente. Totalmente. Todos esses sinais, Todos esses, eles atuam de forma inconsciente. Você está fazendo isso, mas você não está pensando, né? Sim. Você está sendo movido pelo seu subconsciente, que controla você em 90%, tá? Tem mais um outro sinal muito interessante, tá? É a Paula Fernanda. Você tem nomes compostos. Muitas vezes, o sistema familiar já te atribui nomes compostos na tentativa de incluir uma segunda pessoa. Claro Sim. que isso não é uma regra. Tem pessoas que gostam de nomes compostos. Mas quando você junta isso aos outros sinais, isso é bem suspeito, né? O Roberto e o Carlos. Roberto Carlos. Então, os nomes compostos já nos dão isso. Mas aí, Carlinha, isso são os sinais. Mas a gente tem que confirmar. Sim, e como que é feita essa confirmação? Essa confirmação, porque não tem como você fazer ela por ecografia, agora já passou todo aquele período. Claro. Não tem. Então, como é que a gente faz para confirmar isso? Existem testes cinesiológicos, ou seja, conversa com o corpo. Existem as constelações sistêmicas, que são técnicas que você pode fazer para confirmar isso, e existe a reprogramação biológica, que é dentro do que a gente trabalha, que a gente utiliza-se também da terapia sistêmico-familiar e da cinesiologia. Então, com um terapeuta habilidoso, você vai conseguir confirmar se você é ou não uma gêmea ou um gêmeo sobrevivente e fazer o teu processo de inclusão. Porque, como houve a vida, qual é o grande problema disso tudo? É que uma criança que foi abortada, cara, e ninguém sabe que ela existe, ela está excluída. E todo mundo da família tem o direito de pertencer. Enquanto essa criança está excluída, o gêmeo sobrevivente, por isso que ele é melancólico. Outro sinal, às vezes não come, às vezes não fala. Sabe aquelas crianças que falam muito atrasadas? Sim. Aí ficam dando diagnósticos e diagnósticos em cima da criança. Por causa disso, isso aí é isso, isso aí é aquilo. Às vezes são gêmeos sobreviventes. Então, a criança que sobreviveu, ela ocupa o lugar do falecido. Então, ela quer mostrar os sinais. O que é ocupar o lugar? Ela quer mostrar sinais daquele ser que precisa ser incluído. Então o morto não fala, né? Sim. Aquela criancinha que foi abortada, ela não pode se expressar, ela não fala. Então, na maioria das vezes, a criança que sobreviveu, o gêmeo que sobreviveu, tem dificuldades de fala, tem dificuldades de socialização, muitos problemas alimentares que você, mãe, está sofrendo com o teu filho aí, tá? Problemas, a criança não come, seletividade alimentar muito grande, tudo a possibilidade grande de ser um gêmeo sobrevivente, Carlinhos. Então, são testes que a gente faz em técnicas específicas que você pode procurar ajuda para saber sobre isso. E esses são vários reflexos, né? Mas eu me recordo que a gente comentava bastante a questão do abandono, né? Até mesmo, por exemplo, o pai abandonou, aí já potencializa ainda mais essa questão, porque talvez a criança já perdeu um irmãozinho, né? Muito bem lembrado. Mas a questão por exemplo, mas eu vou perguntar para minha mãe, será que minha mãe perdeu? Não, às vezes, na maioria das vezes, a mãe não sabe. Muito bem colocado, Carlos. Também, Duas coisas que você colocou muito bem. Primeiro, a maioria das vezes a mãe também não sabe que perdeu. Não adianta você só perguntar para ela. E outra coisa, você colocou muito bem, quando essa criança vai embora, o gêmeo desvanecido, né? Fica o sobrevivente, o primeiro trauma é o de abandono, é o de culpa.
Outro ponto, ó, o sétimo ponto é, Carla, culpa. Pessoas que sentem culpa com muita facilidade, invariavelmente pode procurar, que é um gêmeo sobrevivente. E tem uma colega aqui que pergunta, esses reflexos podem seguir na vida adulta? Totalmente. Continuam na sua vida adulta. Acredito que seria mais visível na vida adulta também. Muito. Culpa, sabe? Pessoas com complexo de abandono, né? Esquemas de abandono. Tudo pode estar relacionado com esse momento tão importante que agora não, né? Já há muitos anos a gente descobriu que não é tão simples. E ninguém está falando de nada espiritual, viu, Carla? É uma perda. É uma criança que perdeu e não tem um lugar na família, porque ninguém sabe que ela existe. Então, dentro da terapia sistêmica, da biologia familiar, é muito importante descobrir e dar o lugar para essa criança. A gente faz inclusõezinhas, né, simbólicas através de cachorrinho, de passarinho, de plantinha, dá nome, né? Então, isso é muito bonito porque isso traz inclusão. E a inclusão, dentro da biologia familiar, isso é cura. Inclusão é cura, é melhora de comportamento, melhora de ações, melhora de sistema orgânico através dos processos de inclusão. Olha só que importante falar sobre isso. Até inclusive, a gente comentou várias vezes, né? Vários encontros sobre isso. Mas nunca nos aprofundamos. Né? E que importante falar, realmente. Né? Para a pessoa que está aqui agora acompanhando a gente, tanto nas redes sociais quanto no rádio, talvez compreender o que, poxa, será que é por isso? Isso tudo está influenciando drasticamente na minha vida, que algumas pessoas também conseguem levar e seguir também, né, Maurício? Outras não. Outras não. E outra coisa também, né, Carla? É importante dizer que nem tudo é gêmeo, tá bom? Não está falando que agora tudo é gemelar. Não, nem tudo é gemelar. Porém, é um olhar, um lugar que você tem que olhar com muita atenção. Porque essa incidência, pessoal, de gêmeos bivitelinos é muito grande. Você não precisa ter história em família. A facilidade da gente ter gêmeos, de qualquer mulher, ter gêmeos bivitelinos é muito grande. O que é difícil é o gêmeo idêntico, é o univitelino. Esse só se tiver história de família. Agora, o bivitelino é a coisa mais comum do mundo ter esse tipo de perda. Tá? Então, isso é muito positivo, porque ajuda muito a gente a dar saltos, nós que somos sobreviventes, eu sou um gêmeo sobrevivente, ajudou muito na minha vida a dar saltos, porque antes eu não sabia por que eu tinha determinado comportamento ou determinadas limitações, né? Que eu só descobri através deste processo, né? E influencia a mãe também, de alguma forma, ou não? A mãe que perdeu esse bebê? Influencia no que diz respeito o corpo dela sabe que perdeu. Sim. Então essa mãe pode ter problemas uterinos, ovarianos, por causa dessa perda, tá? Sim. Porém, sistemicamente, as estatísticas e o que nos mostram é que a influência vai ser maior sobre os descendentes. Então, aquela criança sobrevivente vai ter muito mais repercussões de comportamento do que a própria mãe. Mas claro que a mãe sente. Tem mãe que começa a ficar, depois daquela gestação, ela conta assim no consultório, Carla. Eu passei, depois do nascimento do meu terceiro filho, eu passei a ficar mais triste, sabe? Esquisito. Elas começam a falar isso. Por quê? Mas não aconteceu nada, minha gestação foi maravilhosa, meu filho nasceu, ele é um filho querido, mas eu fiquei mais triste. Mal sabe essa mãe que ali teve uma perda, então, teve um luto. Isso. Depressão pós-parto. Pós-parto, pode tudo ser isso, com certeza. Existem outras coisas a serem investigadas, claro. Mas isso é um grande caminho, cara. Perfeito, Maurício. E claro, para você que está acompanhando a gente, às vezes pegou no comecinho, né? Aliás, no finalzinho da nossa entrevista aqui, do nosso bate-papo, tem nas redes sociais, o Maurício sempre disponibiliza também os vídeos. Isso, você me acha no @Maurício Valente Oficial, em todos os meus canais. Maurício Valente Oficial. E dia 10 agora nós vamos ter uma Masterclass gratuita, Carla, tá? Os primeiros passos para uma vida feliz. Dia 10 agora. Já agora, dia 10? Segunda-feira, não é, Carla? Segunda-feira, às 20 horas, você está convidado. Só precisa entrar na bio aí do meu Instagram e fazer sua inscrição, porque é uma aula fechada. Não vai ser no Instagram a aula, tá bom? Terão vários assuntos, vários temas. Entra aí que vai ser maravilha. São vários temas também, Maurício. São vários temas, eu vou ensinar vocês a entender esse começo da vida, os filhos, o que fazer. Provavelmente vai ter assunto também sobre o gemelar, então é muito bacana.
Perfeito, então, Maurício, obrigada. E, claro, com certeza, esperamos você na segunda-feira com o Maurício nas redes sociais e na quarta aqui com a gente novamente. Ai, que legal. Temos programa já. Temos. Boa semana para você. Obrigado, gente. Agora Beijo. são 8h08.